Irmãos, quero convidá-los para abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15. Todos estão escutando bem? Amém. Todos encontraram? João, capítulo 15. São palavras unicamente de Jesus, nesse capítulo todo. Leamos a palavra do nosso Deus, que diz: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. E assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vos amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar a vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isto farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não somente viram, como também odiaram tanto a mim como o meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Amém. Oremos. Senhor Deus bondoso, soberano, Criador, nós estamos diante de Ti nessa manhã.
clamando a tua misericórdia, o teu amor, perdão dos pecados, mas buscando também compreender a tua santa palavra verdadeira que procede de ti, o único e verdadeiro Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse texto tão rico, por essas palavras tão incríveis e belas, tão importantes para nós. Mas também reconhecemos que somos incapazes de mergulhar nessas verdades se o Senhor não nos ajudar. Espírito Santo que o Senhor prometeu, já veio, já está em nós. E nós clamamos a Ti que Ele ilumine as nossas mentes, os nossos corações, as nossas vontades para compreender, viver, decidir, seguir e servir. É o que te peço, Senhor, nessa manhã, clamando a Tua iluminação para mim e para meus irmãos. Assim eu te oro e te agradeço, desde já por tudo, pelos méritos de Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, essa ainda é aquela quinta-feira a qual o Senhor está para ser entregue, ser traído. O traidor já havia saído dali. E Jesus ele continua o seu discurso. Ele continua ensinando muitas coisas importantes para nós, para a sua igreja, para os seus discípulos. Essa passagem traz a sétima e última declaração de Cristo, que começa com eu sou. Nós sabemos que foi exatamente assim que Deus disse a Moisés: quando perguntarem a você quem te enviou, diga assim para eles: eu sou, me enviou. E como já temos estudado os escritos de João, também Apocalipse, sabemos que o padrão sétuplo, padrão de 7 é muito importante na escrita joanina, apresentando a glória de Deus, a perfeição, a completude de Deus. João apresenta 7 sinais que Cristo realizou, mas ele também nos apresenta 7 discursos em seu evangelho, no qual o Senhor Jesus começa dizendo eu sou. Ele já havia dito: eu sou o pão da vida, aquele que de fato alimenta. Eu sou a luz do mundo, que tira o homem das trevas. Eu sou a porta que leva ao Pai. Eu sou o bom pastor que conduz as ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida, mostrando que Ele nos ressuscitaria como ressuscitou a Lázaro, só que agora perpetuamente. No capítulo anterior, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora Ele, em seu último discurso, que inicia-se com eu sou, Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Não é por acaso que Ele disse isso, mas que muito significado há em suas palavras. E Ele, em seu discurso, como está aqui no capítulo 15, Ele nos apresenta 3 importantes verdades que tratam-se de relacionamento. Existe um relacionamento nosso com Deus, uma união, na verdade. O Senhor nos une a Ele misticamente, espiritualmente. Existe uma relação que devemos ter com os nossos irmãos, aqueles que já foram unidos também a Cristo. E existe a nossa relação com o mundo caído. Esses três relacionamentos são apresentados pelo Senhor Jesus em sua palavra. E Ele começa dizendo o seguinte: eu sou, assim como o Pai, eu sou. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou aquela árvore que dá a uva, produz o vinho. Israel sempre foi chamado de videira no passado, mas agora o Senhor Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Importa que vocês estejam unidos a mim verdadeiramente. E Ele começa essa linda parábola
nós devemos ter cuidado para não ir além do que a parábola nos ensina, mas extrair a sua verdade e mergulhar naquilo que ela tem para nos dizer. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Olha, o filho é o caule permanente. E o pai é o agricultor que planta, que coloca aquele caule ali, aquela árvore, aquele tronco ali. Versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Isso é extremamente rica. Essa mensagem, essas palavras do Senhor têm grande significado para nós. Ele está dizendo que o Pai é aquele que planta a semente permanente. O Filho. E que nós somos ramos enxertados, colocados na videira. Existiam ramos originais da casa de Israel, mas muitos não produziram fruto. Muitos ramos não se alimentaram da seiva produzida. Eles tinham que ser cortados. Mas ainda nesse versículo 2, bons estudiosos dizem que essa palavra corta, airo, no grego, ainda não é o final de tudo. Pode também ser interpretado como suspender, como levantar. Alguns ramos que estão fracos, não estão recebendo alimento da parte do caule, do tronco, nesse caso da parte de Cristo, que não estão sugando de Cristo o seu alimento, não estão se fortalecendo nele. O Senhor diz ainda que é possível que o agricultor suspenda esses ramos caídos. Levante eles para que eles não arrastem na lama, no chão e se percam de vez. É possível que eles sejam amarrados a um ramo que já está mais firme, para que o objetivo seja alcançado. E o objetivo é que aqueles que estão em Cristo, eles têm que produzir frutos. Eles têm que dar fruto. E se você puxar na sua mente, se você pensar, você pode se perguntar, mas que fruto é esse? Evidente que o Senhor está falando aqui da santidade, do fruto do Espírito, que é produzido por Ele mesmo. E só podemos expressar, apresentar tal fruto, se estivermos de fato ligados a Ele e alimentados por Ele, que tem a seiva que sustenta a nossa vida e a nossa alma. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. Porém, todo que dá fruto, Ele limpa. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Que às vezes a videira, as folhas, elas começam a crescer demais. E a árvore está dando fruto. Porém é necessário haver uma poda para que haja mais espaço para os frutos. Os frutos são mais importantes que a aparência daquela videira. São mais importantes que as folhas. O que Cristo está dizendo é, todo aquele que dá fruto, ele limpa. Sim, ele tem que produzir fruto. Deve ser feita a colheita. Mas aqueles ramos devem ser limpos, para que possam produzir mais fruto. É o que ele diz, para que produza mais fruto ainda. Então observe que existem ramos que não produzem frutos, que precisam ser tratados e cuidados até que eles cheguem, para que eles não cheguem no seu estado final de serem cortados. Existem ramos que produzem fruto, mas que precisam ser limpos para que produzam mais fruto ainda. O Senhor, naquela cerimônia, naquela noite de lava-pés, ele já tinha dito uma coisa semelhante aos discípulos. Vocês já estão limpos no todo. Basta agora lavar os pés. Vocês já estão produzindo fruto. Basta que isso seja aperfeiçoado dia após dia. Todo o que está em Cristo não pode ser estagnado na produção dos frutos. Na produção do fruto do Espírito. Tem que progredir dia e noite. Em santidade, em justiça, na obediência dos mandamentos do Senhor. Por isso que ele diz, ele corta. E cortar
Fazer a poda, essa limpeza, é uma coisa um tanto dolorosa. Mesmo para aqueles que já estão produzindo fruto. Porque para produzir mais fruto, é necessário que haja renúncia. É necessário que Cristo seja colocado em primeiro lugar. É necessário que a nossa vida esteja firmada nele. Portanto, se o Senhor de alguma forma está podando a sua vida, cortando as folhas que estão excedentes, saiba que isso é cuidado de Deus para que você produza mais fruto. Isso deve acontecer. Isso acontecerá com todo aquele que de fato estiver firmado na videira verdadeira. Jesus diz, versículo 3, vocês já estão limpos por causa da palavra que eles tinham falado. Olha quem é que nos purifica. Olha como é que o Senhor usa a tesoura da poda. É por causa da palavra. A tesoura é a palavra. É onde nós entendemos, compreendemos e buscamos a verdade de como devemos viver a nossa vida. E como devemos proceder. Se você quer saber qual a vontade de Deus para a sua vida, para que você produza mais fruto, não só não produza fruto, não só produza fruto, mas produza mais fruto, como é o que Ele quer para nós, você só pode extrair essa verdade da palavra de Deus. Jesus disse, vocês estão limpos por causa da palavra que eles têm falado. É a palavra que limpa, que nos purifica, que nos ensina, obviamente, por meio do Espírito Santo. E agora veremos uma expressão ser repetida por Cristo algumas vezes nessa passagem. Nós devemos nos lembrar que quando o Senhor repete coisas naquela linguagem hebraica, significa dizer que há grande importância no que está sendo dito. Versículo 4 diz, permaneçam em mim. Não adianta só você estar aparentemente na videira. Não adianta você ser um membro visível da igreja de Deus, ter o seu nome no hall de membros da igreja, se a sua vida não estiver no tronco, no caule verdadeiro que é Cristo. Se você de fato não estiver firmado na videira. Você poderia pensar um hall de membros mais seleto do que os 12 apóstolos? Mas um deles não estava na videira. Um deles foi cortado e lançado fora. Portanto, que o ramo, a sua vida, não seja apenas exterior, bonita, com muitas folhas, mas que ela produza fruto verdadeiro. E para isso é necessário permanecer em Cristo. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. É uma via de mão dupla. Para que Cristo permaneça em nós, nós temos que permanecer nele. E olha que verdade importante nos é dita. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E aí você pode simplesmente imaginar a coisa acontecendo. Imagina um ramo bonito, uma árvore que dá frutos, corte aquele ramo e deixe ele jogado. E veja se um dia, sequer, ele vai conseguir produzir algum fruto. Sem receber a seiva, sem receber a água que rega o solo, sem fazer fotossíntese. Ele não pode produzir fruto se não for alimentado da fonte verdadeira. De igual modo, qualquer homem sem Cristo não pode produzir o fruto do Espírito. Se um ramo de uma árvore não pode dar um fruto comum, muito menos nós poderemos dar qualquer fruto espiritual fora daquele de quem o Espírito procede eternamente. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Olha como essa palavra é repetida, ela continuará sendo repetida. Permanência, constância, perseverança. Essa é a marca
todo verdadeiro cristão. Essa é a marca de todo verdadeiro crente, de todo verdadeiro servo de Deus. Mais uma vez o Senhor diz, ele repete, versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Para que fique claro essa ilustração. Quem permanece em mim e eu nele, como consequência, esse dá muito fruto. Por favor, irmãos, olhem a sua palavra, olhem a sua Bíblia, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Jesus está dizendo assim, olha, esse pode dar muito fruto. Ele está dizendo, aquele que permanece em mim, ele dará muito fruto. É a consequência de permanecer em Cristo. Isso não destoa de nenhum momento da palavra de Deus. Isso não destoa de nada. Porque aquele que de fato está em Cristo, ele tem que apresentar os frutos. Lembra quando Jesus fala das evidências? Ele diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. É isso. Quando você analisa a vida de uma pessoa, por mais religiosa que seja, e ela é uma vida totalmente sem frutos, é porque ela está no rol de membros. Mas ela não está na videira. Aquele que está na videira, ele apresenta fruto. E quanto mais você está na videira, mais você necessita dela para sobreviver. E mais as árvores necessitam ser podadas, os ramos cortados, aparados, para que o fruto possa surgir com mais abundância. Jesus, nesse versículo, ele termina a parte B do versículo dizendo uma coisa simplesmente fantástica. E simples. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, vocês não podem fazer nada. De fato, ele é a fonte de todo bem. Ele é a fonte de toda vida. Ele é a fonte e que importa que nós estejamos enxertados nele. Ele é a videira verdadeira. Significa dizer então que há falsas videiras. Há imitações daquela, a qual nós não podemos nos enganar, mas devemos estar firmados nela. Em Cristo, na verdadeira. Agora sim. Agora ele apresenta o destino final daqueles que foram tratados, mas que não produziram fruto nenhum. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. Assim como o ramo seca fora da árvore, aquele que não permanece em Cristo será lançado fora, e também secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Quem não lembra da famosa passagem que Jesus vê a árvore linda, mas ela não tem fruto nenhum. O que é que ele faz? Ele amaldiçoa a árvore. Você pode ter folha como for, mas se não apresentar o fruto, você não serve de nada, senão para ser queimada, para secar e ser lançada ao fogo, na condenação eterna. Porque o Senhor tem um propósito tal para as nossas vidas, que é por meio de nós, ao apresentarmos o fruto, nós alimentamos outros. E nada mais é do que eles são alimentados de Cristo, por causa de nós. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Esse é um momento de acusação de Cristo, de reflexão, para que você que julga estar preso na videira, avalie a sua vida e veja se o fruto produzido por você é um fruto digno, é um fruto que vem de Cristo verdadeiramente. Porque se você não está produzindo fruto, você está fazendo do Senhor mentiroso. Porque ele diz, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. É uma contradição dizer que está em Cristo e não apresentar fruto. Você tem que apresentar o fruto. Não apenas externamente,
exteriormente, como eu disse, com muitas folhas, com folhas verdes, não só dando sombra, mas alimento verdadeiro. Versículo 7, ele continua. Observe como ele está falando do relacionamento íntimo tal que é indissolúvel. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Meus irmãos, observe, aquele que está em Cristo, ele está unido ao Senhor de tal forma que tudo o que ele pede é para a glória de Deus. Ele está unido de tal forma que existem muitas, na Escritura, muitas ilustrações sobre a união do Senhor com a igreja. Ele é o cabeça, a igreja é o corpo. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Se o Senhor disse para um casamento comum que ninguém separe aquilo que Deus uniu, que dirá de nós que fomos unidos a Ele misticamente? Um casamento, ele até pode ser dissolvido pela morte. Mas a Escritura diz que aquele que está unido a Cristo, nem a morte, nem a vida pode dissolver. Nem os anjos, nem os principados, nem as potestades. Portanto, você necessita estar unido a Ele. Essa união é fundamental. No capítulo anterior, vimos que Ele está unido ao Pai, de tal forma que Ele e o Pai são um só. Agora, nos é apresentado que nós estamos unidos a Ele. Ele como a videira e nós os ramos. Trazendo essa união mística. E se nos tornamos um com Cristo, devemos apresentar o fruto que Ele produz. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em você. Olha que tem um se. Vocês devem permanecer. Se não, o contrário é verdadeiro. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. E mais uma vez a oração é levantada como ponto central do cristianismo. Você deve pedir ao Senhor o que quiser e Ele nos dará. Pedirão o que quiserem e lhes será feito. Alguém pode pensar, mas eu já pedi várias coisas e não me foi feito. Mas tem uma condição clara no texto. É se permanecer em mim e eu em vocês. Aquele que permanece em Cristo, até os seus pedidos visam a glória de Deus. Tudo visa a glória de Deus. E Ele se alegra nisso. E nós também. Vejamos o que é dito. Que o Senhor é glorificado quando nós recebemos as bênçãos da oração. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. Observe que o pedido nos leva a frutificar mais para a glória de Deus. Portanto, peça santidade. Peça entendimento da palavra. Peça que Ele lhe conduza a uma igreja santa diariamente. Peça isso, comunhão com Ele. Como pode alguém pedir essas coisas que glorificam o nome do Senhor e Ele não dá? A questão é, temos pedido isso? Temos buscado isso ativamente? Cristo diz, pedirão o que quiserem, se, tem um se, permanecerem em mim e nas minhas palavras. Pedirão o que quiserem e lhe será feito. Aquele que está em Cristo, aquele que ouve as suas palavras, pede aquilo que glorifica o Pai. Versículo 8 diz, nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. E a consequência disso é que o fruto é dado agora. Olha a evolução. Existem ramos que não produzem fruto. E o Senhor trata deles. Se não der fruto nenhum, ele é cortado e lançado fora. Existem ramos que produzem fruto. E eles são podados para que produza mais. E agora, o Senhor está dizendo que Deus é glorificado quando nós pedimos as coisas para a glória dele. E nós produzimos agora muito fruto. Deve haver uma progressão. Essa progressão ela surge da permanência em Cristo.
E assim, Deus é glorificado, que vocês deem muito fruto. E assim mostrarão que são meus discípulos. Como é que as pessoas virão que nós somos discípulos dele? Qual a evidência? O que é que torna você diferente de uma pessoa, de um mundano, de um ímpio? A luz dos homens, os olhos dos homens, são aqueles que produzem muito fruto. Essa é a característica máxima de um discípulo de Deus. E assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. E agora, Jesus fecha, mostrando que esse elo que nos une a Ele, que nos enxerta na videira, é não outro senão o vínculo da perfeição, que é o amor que nos une a Ele. É porque Ele morreu, como toda semente deve morrer, para que a planta germine, que nós podemos viver enxertados nele, que é a própria vida. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Permaneçam no meu amor. Esse é o nosso relacionamento com Cristo. Nós nos tornamos um com Ele. Observe que tudo isso nos conduz para a forma prática agora de apresentar isso. Como apresentamos esse fruto de forma prática? Nós fomos unidos com Cristo, nos é exigido permanência, Ele nos trata, Ele nos faz dar mais fruto, mas como isso se apresenta na prática? Versículo 10. Está presente aquele que permanece no amor de Deus. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. É obediência. O Senhor nos ensinou que os cristãos têm um padrão de santidade. Que os seus discípulos são unidos a Ele pelo amor. O que são os seus mandamentos? Senão a prática fiel do amor. De modo que eles são resumidos em dois. Em amá-lo acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas agora ele especifica. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. É por guardar os mandamentos que nós permanecemos no seu amor. E talvez alguns de nós, principalmente aqueles que não estão sendo alimentados pela seiva da videira, ficam pensando, às vezes é muito árduo guardar os mandamentos do Senhor. Amar o Senhor a ponto de abdicar de coisas da minha glória pessoal, para que o nome de Deus seja exaltado. É muito árduo. Mas o que nos é dito é que o Senhor cria as coisas, o universo, de tal forma, de tal maneira, que misticamente nós nos tornamos alegres, espiritualmente completos, quando guardamos o seu amor. Quando guardamos o seu mandamento. Mesmo que eles pareçam árduos. Mesmo que ele diga, negue-se a si mesmo. E aquele que nega-se a si mesmo, porque está firmado no amor de Cristo, em última instância ele é feliz. Como assim? É simples, não sei. O Senhor decidiu que fosse assim. Aquele que guarda os seus mandamentos, que permanece no seu amor, que é alimentado pela videira verdadeira, esse é feliz. Tenho lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês. Não é uma alegria qualquer, é a alegria do próprio Cristo, do próprio Senhor, do próprio Deus da alegria. E finalmente o que nos é dito é, e a alegria de vocês seja completa. Não um pedacinho de alegria, não uma medida de alegria. Mas se eu falo essas palavras, que ao guardar os mandamentos do Senhor você vai ser alegre, e você não crê, você não está crendo em mim. Você está discordando do Senhor, do dono da alegria, do dono dos mandamentos, daquele que é a própria videira. Para que a nossa alegria seja completa, devemos amar o Senhor, o seu padrão, o que Ele nos ensinou a fazer. Sem isso, jamais desfrutaremos totalmente da sua alegria. Sem isso, jamais apresentaremos mais fruto, muito fruto.
como nos é ensinado por ele. E ele especifica o seu mandamento. Ele ainda dá um mandamento, agora num padrão máximo. Todo mundo gosta de falar desse mandamento. Esse é ótimo, é lindo. Praticá-lo é difícil. Mas todo mundo fala, é muito lindo. O nosso Deus é amor. Aqui, versículo 12. Agora ele começa a falar, olha, minha relação com vocês é essa, eu sou unido a vocês, vocês estão unidos a mim de tal forma, assim como eu e o Pai estamos unidos, porque eu obedeço ao Pai. Se vocês me obedecem, vocês estarão unidos a mim. No versículo 12 ele diz, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros. Agora ele passa do nosso relacionamento com Deus, da nossa união mística com o Senhor, para a nossa união agora como corpo de Cristo. Para a nossa união agora uns com os outros, nosso relacionamento horizontal. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Muito bonito amar. Mas olha o padrão que nos é dado. Olha o padrão que nos é ensinado. Amem uns aos outros. Mas não é da forma que vocês querem. É do mesmo modo que eu os amei. Você sabe como Cristo nos amou? Não foi só morrendo na cruz. Foi se humilhando, fazendo-se carne, assumindo a natureza humana e vivendo toda uma vida substitutiva de cumprimento dos mandamentos. Uma vida vicária, para no fim, uma morte vicária também substitutiva em nosso lugar. O seu amor é sacrificial, não só na última instância da morte, mas em todo o padrão de vida de mandamentos. Nós devemos amar o Senhor. E não acho que eu estou aqui dizendo que você vai ser salvo pela lei, porque de modo algum estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que aquele que é salvo pelo Senhor, para que dê mais fruto, para que dê muito fruto, ele deve obedecer os mandamentos do Senhor. Como pode eu dizer que amo meu Deus, mas não quero obedecer? É inconsistente. Meu mandamento é este, que vos amem uns aos outros, assim como eu os amei. Eu vou fazer uma coisa absurda agora, que eu odeio quando fazem na igreja. Vou fazer só pela metade. Que olhe para o seu irmão que está do lado. Mas não é para falar nada, tá? É só para olhar para ele e pensar se você está disposto a morrer por ele. Se você está disposto a entregar a sua vida por ele. Porque o amor de Cristo que ele nos ensina é um amor sacrificial. Amem uns aos outros como eu os amei. Como foi que ele nos amou? Ele se entregou na cruz em nosso lugar. Versículo 13. Tá a maior beleza desse capítulo. Tá a riqueza máxima que nós podemos nos alegrar e nos confiar diariamente, constantemente, sem jamais esquecer do que nos é dito. Ele está dizendo para os seus discípulos, e nós somos seus discípulos, então ele está dizendo para nós também, ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Você consegue enxergar um amor maior do que esse? Eu olho para você e digo, sua vida é mais importante que a minha. Eu tenho que ir para que você fique. O Senhor fez isso por nós. Não há amor maior. Não há riqueza maior. Não há glória maior. Será que estamos preparados para fazer isso hoje? A gente só consegue fazer isso se a gente estiver devidamente enxertado e alimentado da videira, que é Cristo. Olha mais o que nos é dito. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. A característica dos amigos de Cristo é que eles obedecem a sua palavra. Seus mandamentos, porque eles são bons e conduzem à alegria completa. Não é nada que vá lhe trazer um dano, um mal. Mas até nos sofrimentos do cumprimento, da poda que ele faz em nós. Até nisso somos alegres, porque reconhecemos o seu cuidado, o seu tratamento, o seu amor, a sua bondade. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. O que nos é dito agora por ele no versículo 15 é, já não vos chamo de servos. E aqui está o motivo de não sermos os seus servos. O mundo inteiro é servo do Deus Altíssimo. Até o próprio diabo é servo dele. Mas está
nos é dito aqui, já não chamo vocês de servos. E olha por quê. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos. Porque tudo que ouvi de meu pai, eu lhes dei a conhecer. Essa é a nossa diferença do mundo. Nós não somos servos como o mundo é, nós somos amigos dele. Ele nos tem revelado pela sua palavra e tem ministrado em nossos corações essa verdade através do seu Santo Espírito. E o vínculo que nos une, já está dito aqui, é o amor. O amor sacrificial, o amor perfeito, o vínculo da perfeição, o elo eterno. Já não chamo vocês de servos, porque eles não sabem o que o Senhor faz. Mas se vocês sabem o que eu faço, se vocês sabem o caminho que eu ando, para onde eu vou e levo vocês também, vocês então são meus amigos. Porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. O Senhor não nos ocultou nada, apresentou tudo para que nós fôssemos salvos. Tudo também o que é necessário está aqui, em sua palavra, para que a gente não precise de outra fonte. Um texto como esse já consegue destruir várias heresias, como aqueles que querem trazer novas revelações do céu. Versículo 16 também nos é apresentado uma grande verdade. Não foram vocês que me escolheram. Olha a característica dessa amizade, desse amor perfeito. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. Aqui está a escolha de Cristo. A sua escolha soberana antes da fundação do mundo. Mas ela tem um motivo. Ela não tem aparentemente uma causa. Se nós pensarmos em todos os nossos atos de vida, só conseguiríamos achar motivos para que Deus não nos escolhesse. Ela não tem um motivo aparente, pelo menos a nós. Mas ela tem um objetivo, essa escolha. Ele nos escolheu, Ele nos designou, nos enviou para que a gente dê fruto. Não é qualquer fruto. Observe, e o fruto de vocês permaneça. É um fruto permanente. É um fruto real, que só pode ser produzido pela videira verdadeira. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Mais uma vez, a oração é levantada por Cristo como ponto central. Vocês são meus amigos. Vocês fazem o que eu mando. Vocês conhecem os meus desígnios. Vocês estão unidos ao Pai. Qual a consequência disso? O que vocês vão pedir glorificará o Senhor. E Ele dará, Ele concederá a vocês. Isso levantará fruto verdadeiro e permanente em nossas vidas. O que eu lhes ordeno é isto: que vocês amem uns aos outros. Que vocês amem uns aos outros. Você está disposto a se compadecer dos seus irmãos? Você está disposto a entregar a sua vida por eles? A maioria das vezes a gente não precisa entregar a vida por ninguém, tá? A gente precisa cuidar dos nossos irmãos, amá-los, servi-los. Não no nosso padrão, aquilo que Deus nos ensina. Portanto, você deve fazer isso. Você deve buscar esse padrão. Lembrar dos irmãos, orar por eles. Mas não só de casa. Perguntar se eles estão bem, servi-los quando fica evidente que eles estão necessitados. Que é um amor prático. Porque o amor de Cristo foi prático. O Senhor não só alimentou o seu rebanho fisicamente ou espiritualmente, mas Ele alimentou também fisicamente. Ele serviu. Ele lavou os pés deles, se humilhando para que eles pudessem ser puros. Você deve fazer isso. Você deve glorificar a Deus numa vida prática, fiel, temente ao Senhor. Ele nos ordena que nós amemos uns aos outros. Esse é o padrão do relacionamento da igreja de Deus. O padrão é o amor.
Nada diferente do padrão nosso com o Senhor, que é o amor também. Que outro motivo teria para estarmos aqui nessa manhã, senão que o nosso Pai nos amou? Mas existe um terceiro relacionamento que o Senhor apresenta, para que ninguém se engane, para que ninguém fique iludido sobre como é servir a Deus. Ele nos ensina que a alegria dele é completa para aqueles que guardam, que amam seus mandamentos. Isso não significa dizer que não haverá dificuldades, não haverão dificuldades. Haverá. Haverá perseguição, haverá ódio também. Porque aqueles que não estão em Cristo, eles vivem um padrão oposto. Aqueles que estão enxertados em outras árvores, que não a videira verdadeira, eles não podem produzir o fruto do amor, o fruto do Espírito. Observe que o Senhor alerta aqueles 11 apóstolos que estão ali. O traidor já tinha ido. Ele não inclui o traidor. Observe que Jesus espera o traidor sair para falar essas palavras. Porque ele não era amigo de Cristo. Ele não obedecia ao Senhor. Ele nunca esteve na videira. Ele diz, se o mundo, versículo 18, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar a vocês, odiou a mim. Um bom comentarista nos lembra que quando o apóstolo Paulo estava indo perseguir a igreja de Cristo, e Jesus chama ele no caminho de Damasco, e Jesus diz, Saulo, Saulo, por que persegue a minha igreja? Não é isso? Não. Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque você está perseguindo a mim. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar a vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Experimente estar em uma roda de conversa com pessoas ímpias. Interrompa aquela roda de conversa do tema que estivesse sendo falado para falar de Cristo. E veja que eles vão coçar os ouvidos. Veja que eles não vão querer você. Se você estiver numa roda de amigos, na conversa deles, eu não estou falando de conversa íntima, tá, irmão? Estou falando de coisas comuns que a gente pode conversar. Você verá que gostarão de você, talvez. Você continuará, perpetuará aquela amizade. Experimente em cada oportunidade mudar o rumo da conversa para Cristo. E veja como é dito a mágica acontecer. E veja você ser odiado, começar a ser excluído dessas rodas. Isso também é uma coisa importante para nós. Será que temos sido... As pessoas têm amado muito a gente no mundo? Porque o cristão, ele tende a ser odiado pelo seu padrão, pela reprovação do mal, por falar de Cristo mais do que tudo. Que o nosso padrão seja santidade. Não estou dizendo aqui, meus irmãos, que você não pode conversar sobre nada não, tá? Estou dizendo que é algo primordial, que a nossa alma deve anunciar, que é anunciar a Cristo. E veremos que aqueles que estão fora da videira, que ainda não foram enxertados, ou que talvez nunca serão enxertados, odiarão a nossa fala, odiarão a nossa conduta, odiarão a nossa vida. Não necessariamente por nós mesmos, mas porque eles odeiam aquele a quem estamos unidos misticamente, espiritualmente, Cristo. Consequentemente, também ao Pai. Porque Ele e o Pai somos um. E se nós estamos unidos a Ele, estamos unidos ao Pai também. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar a vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. O mundo ama os seus. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. O Senhor está nos dando um alerta. Um alerta de que ser um servo de Deus de verdade, nem sempre seremos conduzidos por caminhos
planinhos e fáceis de andar. Às vezes haverão dificuldades. Às vezes seremos odiados. Seremos as personas não gratas. Versículo 20. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês. E o Senhor Jesus agora anima aos seus discípulos e a nós também, que somos seus discípulos. Lembre das palavras que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu Senhor. Se eu tenho sofrido isso e eu sou o Senhor, que dirá vocês? Vocês também passarão por isso. E que glória é essa, meu irmão? De o Senhor nosso ser homem de dores, que sabe o que é padecer, e nós sermos semelhantes a Ele. Não há glória maior que isso. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Mas se guardarem a minha palavra, também guardarão a de vocês. Portanto, devemos pregar a sua palavra, para que muitos do mundo sejam despertados para viver. Versículo 21. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Em última instância, na verdade, eles estão odiando a Cristo. É muito parecido também com a tristeza que Samuel tem ao povo rejeitar o seu juizado sobre Israel. Eles pediram ao rei, que Samuel conversa triste com Deus, e Deus diz: Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, porque eu que tracei esse padrão. Versículo 22. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, e Jesus agora apresenta a gravidade, a situação terrível daqueles homens. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. Nesse aspecto, tá, irmãos? De conhecimento. Não é que eles não teriam nenhum pecado. Observe que Jesus está falando de conhecimento. Mas ele veio e pregou para aqueles homens. Ele andou por 3 anos pela Judeia, pela Galileia, por Samaria, e pregou. Mas agora eles não têm desculpa do seu pecado. Porque o seu pecado agora não é mais de ignorância. Eles sabem que eu sou o Senhor. Eu disse, mas não para por aí. Jesus disse: quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Porque ele já disse que a verdade que ele fala procede do Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Observe agora como se agrava a situação deles. O pecado deles não era mais de ignorância, agora eles conheciam porque Jesus pregou. E o pecado deles também não seria mais de não ter visto nenhuma evidência, porque Jesus operou sinais visuais. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nem um pecado. Mas agora, não somente viram, como também odiaram tanto a mim como a meu Pai. Então eles não eram mais um pecado por ignorância, nem um pecado por cegueira, não ver as coisas. Mas eles viram e ouviram, e ainda assim, voluntariamente, rejeitaram o Senhor. Eles odiaram tanto a mim como meu Pai. Versículo 25, Jesus nos escreve um motivo. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles, inclusive. Odiaram-me sem motivo. Qual seria o motivo que eles teriam para odiar o Senhor? Porque Ele ofereceu salvação de graça? Porque Ele curou coxos, cegos? Porque Ele ressuscitou homens? Porque Ele multiplicou pães e peixes e alimentou a multidão? Qual o motivo teriam para odiar ao Senhor? Nenhum. Eles odiaram sem motivo. Na verdade, agora, isso se tornou um motivo perverso. Um ódio infame. Eles odiaram a bondade. Eles odiaram o amor. Eles odiaram a glória de Deus. Eles odiaram o próprio Deus que eles deviam servir. Que eles diziam servir, inclusive. Bem, Jesus termina
essa passagem, uma linda promessa. Os irmãos devem ter percebido que eu dei um salto na metade do capítulo 14, que fala justamente sobre a promessa do Consolador. Versículo 26, ele diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. O Senhor nos mostra agora como seremos alimentados pela sua seiva, como seremos movidos diariamente. É pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade, terceira pessoa da Trindade, o Deus glorioso, aquele que nos faz enxergar, que tira as escamas dos nossos olhos, que remove o coração de pedra, aquele que nos alimenta para a eternidade, aquele que está hoje, agora, nesse momento, nos alimentando através da sua palavra, fazendo das minhas palavras débeis e fracas para explicar um texto ter significado, porque dele procede a palavra. Ele prometeu e o Consolador veio. E por mais que sejamos odiados pelo mundo, ainda assim estaremos firmes, porque Ele tem nos unido a Cristo, nos fortalecido com o seu poder onipotente. Que a gente jamais esqueça essa verdade, que o Consolador habita em nós, que Ele é o Espírito da verdade, que procede obviamente da videira, que é a videira verdadeira, e Ele nos conduz pelo caminho da verdade, não outro caminho. Portanto, toda essa palavra dita pelo nosso Mestre, pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus, deve nos levar a grandes sentimentos santos de santidade, de justiça, de temor pelo Deus que é justo, de amor pelos irmãos, mas de cada dia mais estarmos firmados, alimentados nele, que faz bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque Ele mesmo nos sacia. Que a nossa vida seja totalmente firmada nesse Senhor, porque não há outro que importa que sejamos firmados. Amém.